Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Léo Menezes falando, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, como vocês podem ver, eu estou com um estilo bem nerd, né? Camisa branca, casaco, óculos, uma boina que eu cortei o cabelo esses dias e eu acho que eu ficou meio curto, né? Cara, olha essas entradas, eu acho que eu vou ficar careca cedo. Mas enfim, né? Beleza, pessoal? Eu estou com um cenário um pouquinho diferente também, porque a gente teve uma mudança de alguns móveis aqui em casa. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho desses pintinhos aí no fundo, né? Mas relevem, né? Que o som ambiente a gente não pode fazer nada, que eu não tenho um cenário com isolamento acústico ainda. E hoje eu tô aqui para comentar com vocês sobre um livro que foi um dos livros que com certeza mais marcou minha infância e que eu tava muito afim de comentar sobre ele aqui. A Maldição de Horrendo. Eu devia ter 10 anos quando eu peguei esse livro para ler pela primeira vez. Eu estava no ensino fundamental, eu até me lembro mais ou menos como foi. Era um dia que a minha professora de redação entrou na sala e disse: gente, a biblioteca aqui da escola tem tantos livros, vão lá e peguem um livro para ler, que ler é muito bom para vocês. Eu nem gostava de ler na época, mas ainda assim eu resolvi ir lá. E eu encontrei esse livro lá na estante e o nome, assim, A Maldição de Horrendo, que nome sinistro, né? Justamente foi por isso que eu resolvi pegar ele pra ler. Eu peguei ele pra ler e, assim, embora esse título, a história não é uma história de terror, é realmente uma história infantil e com lições importantes a se aprender. Não foi o primeiro livro que eu li, mas foi um dos primeiros que eu li e que foi uma das minhas experiências mais agradáveis com a leitura. E eu recentemente adquiri ele num sebo pela Amazon. Tem até um unboxingzinho que eu fiz dele lá no IGTV do meu Instagram de resenhas literárias. Aliás, se você não me segue nas minhas redes sociais, tá super convidado a me seguir. Tem o link de cada uma delas aí embaixo na descrição. E eu reli esse livro recentemente e foi uma experiência muito boa, porque eu tinha lá um certo medo de que se eu fosse ler esse livro hoje, depois de tantos anos de uma maturidade e de um gosto diferente quanto ao meu estilo de leitura favorito, talvez a leitura não me agradasse tanto como na primeira vez. Infelizmente isso não se concretizou, porque a experiência literária foi muito boa e eu queria muito comentar com vocês sobre este livro. Primeiro vamos entender por que esse nome tão peculiar, né? A Maldição de Horrendo, um livro infantil com o nome desses. Beleza. O livro conta a história de um garoto chamado Horrendo. Ele vive numa ilha em que, assim, todo mundo nessa ilha é gente má, é gente brava, é gente mal educada, é gente grossa, ignorante, etc. E o Horrendo, ele é diferente de todo mundo. O Horrendo é uma criança boa, uma criança gentil, uma criança alegre, uma criança... É uma criança educada com todo mundo, diferente de todo mundo que existe naquela ilha. Faz o que torna ele uma ovelha negra. E por que disso? Porque quando o Horrendo estava para nascer, uma feiticeira que mora perto da ilha acabou jogando uma maldição sobre a cidade. No dia que ela estava revoltada com a falta de educação de todo mundo naquela ilha, ela disse: neste dia vai nascer um bebê nesta ilha que será diferente de todo mundo. E justamente nesse dia que nasceu foi o Horrendo, e ele já nasceu amaldiçoado sem ter culpa de nada. Então o Horrendo é um garoto de 11 anos que nunca praguejou, nunca xingou, nunca bateu e nunca brigou com ninguém. Ele é um menino muito educado. E tipo... Num lugar tão cheio de gente má e grossa, ser alguém como o Horrendo não era coisa fácil. Ainda mais porque o Horrendo tinha 11 anos e quando ele completasse 12 anos, a ilha dele ia ser invadida por piratas, porque todo ano os piratas invadiriam a ilha deles e sequestrariam todos os garotos de 12 anos e os levariam para ser escravos em seus navios durante 2 anos. Aí desde já o Horrendo já começa a pensar em alguma coisa, tentar bolar algum plano para que ele consiga escapar desse futuro trágico que segundo o pai dele e todos os outros adultos da ilha, viver 2 anos com os piratas é realmente um inferno. Eu vou dizer uma coisa, gente, são poucos os livros que a gente sente uma nostalgia, uma sensação tão boa ao ler como quando a gente lê um livro favorito da infância. E a leitura desse livro aqui foi excepcional. Uma das coisas que eu mais gostei, com certeza, na leitura foi que às vezes uns livros infantis eles costumam transmitir alguma mensagem. E esse livro aqui, ele transmite uma mensagem que, como eu era criança na primeira vez que eu li, eu não percebi, que é muito legal. Não é fácil ser bom em um mundo tão cheio de maldade. Isso é uma coisa que é constantemente explorada no livro, principalmente pelos pais do Horrendo, porque eles sempre ficam muito tristes e muito preocupados com o filho deles. Porque, como eu já falei, o Horrendo é uma criança diferente de todo mundo. Ele é uma criança do bem. E ser bom num mundo tão cheio de maldade não é fácil. E a gente vê que existem muitas consequências por isso. Uma delas é que o Horrendo é zoado por todo mundo. Ninguém gosta de andar com ele. As pessoas têm vergonha de andar com ele. Porque ele é um garoto bom, um garoto diferente dos outros. É um livro que mostra que realmente nem sempre ser diferente é ruim. Ser diferente pode ser uma coisa boa, sim.
Outra coisa que eu acho muito interessante é que, aos poucos, esse jeito bondoso, carinhoso do Horrendo, embora em alguns momentos irrite as pessoas, aos poucos também vai conquistando elas. Por exemplo, chega um determinado tempo do livro que os piratas, os próprios piratas, que são os vilões da história, começam a gostar do Horrendo, e o jeito bondoso dele, o jeito gentil dele de ser, cativa os piratas. E isso aos poucos vai modificando a personalidade deles, eles começam a se arrepender de todas as maldades que eles já fizeram contra os outros garotos. Outra coisa que eu também gostei muito é a construção de um outro personagem além do Horrendo, o Tratante, que é outro dos garotos que é levado para os navios e que acaba se tornando um grande amigo do Horrendo. Eu gostei da relação de amizade do Horrendo e do Tratante, porque o Tratante foi basicamente a primeira pessoa que aquele jeitinho bondoso e gentil que o do Horrendo conquistou. E eu gostei da construção do personagem dele porque, embora o Tratante seja como as outras crianças e as outras pessoas daquele lugar, embora ele seja grosso às vezes, embora ele seja ignorante, embora às vezes ele seja arrogante e às vezes ele seja um pouco malvadinho, horrendo, em outros momentos o Tratante se mostra uma criança legal, uma criança emotiva, uma criança frágil, uma criança que tem seus medos, que tem suas fragilidades. Algo interessante que mostra, o que é interessante nesse livro é que mostra que todo mundo tem um pouco de mal dentro de si, mas ninguém é 100% mal. Às vezes a pessoa é, por um lado, mal, mas também é por um lado muito bom. E foi esse tipo de coisa que eu vi no Tratante, e foi isso que eu gostei muito do personagem e que me agradou muito na relação de amizade dos dois garotos. Então, em resumo, eu gostei bastante do livro. Foi uma experiência muito gostosa, não só pelo fato dele ser nostálgico, mas porque realmente é uma história muito interessante. É uma história com momentos muito divertidos, muito engraçados. Tem algumas cenas de ação e algumas cenas de emoção. Eu nem preciso dizer que eu dei 5 estrelinhas para o livro. É uma leitura que eu recomendo sim, principalmente se você quer introduzir seu filho ao mundo da leitura. Se você quer que uma criança aprenda a ler, eu recomendaria este livro, porque eu pessoalmente gostei muito da história e ela também tem muita coisa legal a ensinar. Então foi isso, galera. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já sabem, deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal, me segue nas minhas redes sociais aí embaixo. Se você quiser acompanhar tudo que eu ando lendo, lá no meu Instagram de resenha já tem uma resenhazinha sobre este livro. E é isso, né? Ativa aí o sininho pra você sempre ficar antenado toda vez que eu for postar um vídeo novo. Então foi isso, galera. Valeu. Falou.